Tudo começa na cidade de Erbenstein, onde tinha um velho que se achava bagarai. Todo mundo que vivia por lá conhecia ele como velhão orgulhoso. Ele era um mano que só sabia a magia de uma estrela, porém saía falando por aí que ele era o arquimago e se você duvidasse, saía espancando geral. Quem comenta tudo isso é o nosso garoto cabelo branquinho, olho bem vermelhinho, tem swag menino. E foi desse velho que esse moleque aprendeu magia. Só que não tem grandes motivos não. O velho se achava e queria bancar o professor foda, e o garoto queria aprender o mínimo da magia. O tempo passou, primaveras e verões, e o moleque tá ali sentadinho com a mana em volta dele. O velho tá se perguntando: "Oi, cara, esse moleque desgraçado tá aprendendo a entender o fluxo de mana?" Nisso ele abre o olho, sai uma magia da mão conjurando uma flecha que finca na árvore. De longe o velhão tá ali suando frio desacreditado. E com isso, um ano após ter começado a aprender com o velho, ele se tornou o mago de uma estrela. A noite cai, o velho tá falando: "Aí, moleque, você tem que saber que lá na capital, lá de Eberstein, tem gente muito mais talentosa, viu? Tem gente que é da sua idade já é 3 estrelas. O que eu quero dizer é pra você não fica se achando muito não, viu, rapaz? Qualquer pessoa aí conseguiria ultrapassar o que você faz. Você provavelmente vai ficar travado aí no nível de 2 estrelas de qualquer forma." O velho sempre falava sobre a coisa mais importante ser a sua linhagem, o seu sangue, coisa do tipo. O moleque só queria comer o pão e tentar sobreviver, mas não deixava de ficar pensando no quanto o velho falava sobre a diferença entre eles e os nobres. E essa noite na qual ele atingiu o nível de uma estrela foi estranhamente longa. No dia seguinte, tava chovendo, e quando ele retornou, encontrou o velhão morto. O corpo dele tava todo machucado e tava claro que alguém o matou. Assim que o Prota viu, ele achou que esse velho tinha puxado briga com alguém em algum lugar. Porém, um tempão depois, ele descobriu a verdade. O velho foi espancado até a morte pelos guardas. Isso porque ele foi pego roubando um livro de magia de 2 estrelas lá do armazém. Um protagonista ficou sem entender por que um velho como esse que nunca teve ambição agiu assim. Obviamente a gente sabe, o velho se sentiu mal ao ver um moleque pobre igual ele, né, tendo mais potencial. A janela do sistema começa a aparecer para o protagonista, enquanto ele diz que infelizmente o velho sempre falou de linhagem. E ele nunca teve algo do tipo, não tinha sangue nobre correndo nas veias dele. Só que ele recebeu o sistema que falava que ele havia obtido o despertar dos básicos da magia. Ele tinha que escolher uma formação de magia, porém isso não poderia ser modificado. É quando o Prota revela que talvez ele não precisa de sangue nobre porque não é desse mundo. Com isso, 4 aninhos se passam e vamos conhecer Katia Flameheart. Eu gosto assim, já me vem apresentando mulher, rapá. Ela é a antiga lady da casa que já foi considerada grandes coisas, mas hoje em dia os Flameheart é falido. Como era da nobreza, ela nasceu como uma maga de 3 estrelas e agora tinha muitos mercenários procurando por essa mulher. Como ela também precisava de dinheiro, começou a fazer esses trampos de mercenário e foi na cidade que encontrou nosso menino, né, e meio que contratou ele também. E foi assim que ele aprendeu muita coisa com essa professorinha de 3 estrelas, um pouquinho mais velha que esse garotinho inocente. Em uma casa ali ela tá falando: "Como você nasceu com o talento da magia, é normal você sonhar com grandes coisas. Porém, a ganância excessiva só vai acabar com seus objetivos." Nosso garoto meio sem graça só fala: "Ah, beleza então." Isso ela manda ele fechar o olho e sentir a mana. Começar a notar de forma serena o como ela era gerada. Só de ver ele manifestar essa aurinha azul, ela diz que ele realmente tinha um potencial interessante. Ela via um bom potencial, já que ele não tinha só experiência prática, como também uma manipulação estável. Ele abre o olho ali dando uma encarada e não sei o que, né? Mas ela parece impressionada e tá gritando. Os caras do bar tá até assustados, querendo saber quem que tá colocando essas mulheres pra gritar no quarto. Enquanto o Protinho tá ali encarando a própria mão meio confuso, até que a mestra pega no pulso e puxa, falando pro Derek seguir ela sem falar uma palavrinha. Os mano tá todo assustado lá fora por causa da gritaria enquanto eles passam. Leva o garoto pro beco à noite. Não sei porque eu cantei do nada, mas ela tá falando ali pra ele escutar com cuidado. E avisa que ele já deve saber o quão orgulhosos os nobres são e seus privilégios. A magia pra eles era a maior bênção de todos e ele deveria começar a se preocupar com isso. É extremamente raro alguém não ser nobre e chegar em 3 estrelas. E quando isso acontece, é uma pessoa que se dedicou a vida inteira pra conseguir isso. Ah, agora tá explicado. Essa magia que ele usou que fez todo mundo ficar assustado se chama alucinação auditiva, né? Fez todo mundo escutar algo bizarro acontecendo. E era uma magia de 2 estrelas. O que deveria ser impossível para um moleque de 14 anos, ainda mais sendo um pebleu. O Prota diz que mesmo correndo riscos, a Katia continuou viajando com ele. E às vezes contava sobre como era a alta sociedade que ela viveu quando nobre. Um ano se passou e a Milf foi embora do nosso Protinho, abandonou o garotinho. Parece que um tal de Conde Elvester convidou ela para ser uma tutora privada. Uma família forte da capital que não poderia ser ignorada. Nem mesmo a Katia, que gostava da sua vida mansa e solteira com esse garotinho, pôde negar. Isso porque poder se tornar o professor de uma casa poderosa e nobre como essa era uma grande oportunidade. Quando ela se foi, ela deixou pro nosso menino um livro de
de magia de 2 estrelas como presente. E com isso, 1 ano se passou e ele tá abandonando. Deve ter aprendido tudo, né? Ah, masterizou o danadinho. Diz ele que aos 16 já era o grande magão. E não tinha intenção de parar agora não, fi. Porém, nesse momento, estamos na taverna de Velderns. O moleque tá na taverna com 16 anos, né? Quem pensa vai pedir uma escola geladinha. Ele tá ali pra aceitar uma missão, na verdade. O cara avisa que o que chegou vem lá do Duque do Plain. Ele deve saber o que isso significa. O Derek, porém, tá curioso porque uma pessoa como aquela tá interessada em gente desse lugar. Porém, o mano só diz pra criança parar de se importar. É os do Plain, fi. Eles gastam dinheiro igual água, ele tinha que tá feliz. Já agarra o moleque e fala, vai, aceita esse serviço aí porque vai abrir novas conexões e nós vai ficar rico no futuro. O Derek mandou ele dizer logo, né, o que eles vão ter que fazer. Porque o cara explica que não é nada demais, é só uma subjugação aí de uns monstrinhos, coisa fácil. O Prota pergunta se ele tem certeza, o cara fala que os nobres não mentem, pô, pra que queria colocar uma missão, nada a ver? Esse aí é inocente, o Protinha já notou, tem alguma coisa errada. Por que uma família como os do Plain ia contratar uns mercenários qualquer? Ele não é burro, já se vira falando que nem ferrando que ele vai fazer isso, filho, entrega pra outra pessoa. O cara pede pra ele esperar, só que ele se vira de espaço, chama outro que quiser. Ele não quer esse trabalho esquisito, não. O chefe explica que ele queria ele mesmo lá fazer, só que disseram que precisam de um mago. E ele tem que saber, rapaz, não tá sobrando quase nenhum mago no grupo de mercenário. Ele chamou o garoto porque é o único com quem ele pode contar. Porém, o Derek acha mais esquisito ainda. Pra que eles querem um mago pra caçar uns monstros? De qualquer forma, isso só faz ele não querer se envolver. Até que de repente ele pega algo ali no meio do ar. E o cara fala que do que mandou uma moeda de ouro antecipada. Não é nem a recompensa toda. Um Prota dá uma olhada e a cena então muda pro mordomo e uma minazinha ali atrás de uma capa. Ah, esses são os clientes e o chefe tá falando pra ele dar oi pro pessoal. O mordomo, porém, quer saber por que estão enviando uma criança. Ele tinha grandes expectativas, mas pelo visto foi idiotice. Porém, o chefe fala, ô, calma aí, mordomo, esse garoto aqui tem potencial, é o mais brabinho que eu conheço. Porém, ele se vira e fala, nem ferrando que eu vou colocar a minha missão nas mãos de uma criança. Só que nisso, a mulher vê no ouvido, dá uma fuxicada, olha pra garota ao lado e nisso pergunta, seu nome é Derek, né, cabeçudo? Então vem logo, vamos conversar. Já estamos chegando no Ducado de Duplain. Um goblito toma-lhe uma flechada no peito, Protinha dá-lhe uma encarada pro alto e corta a cabeça do outro. Mais um palmeirense nas costas, porém um passinho pro lado e uma encarada sem dofe, mais outra na nuca. Que isso, o eletrocutou só pra churrascar de graça. Isso, ele se vira falando pro oficial que ele havia terminado. Os caras que contratou tá tudo ali olhando, nada suspeito, né? Entendi, garoto. Interessante como você capturou tantos. Só que a menininha tá só no sorrisinho, né? Lá vem problema na vida do meu garoto Protinha. Estamos de volta na taverna. Uma loira tá ali no ódio, com raiva que o Derek se tornou cachorro de nobre. O chefe pede pra Pelini se acalmar, que eles estão cheios de cliente. Porém, ela fala que é idiotice pra um camponês tentar se envolver com qualquer tipo de nobre. O chefe fala, pá, tu tá agindo assim, tu não deve saber quanto que ele ganhou, né? Ela responde que não quer saber. Não tem valor que pague você ficar se humilhando. Até que ele abre a mão e ela pergunta o quê? Pagar uma prata? Ele diz que não. Na hora ela fica em choque, já animada, querendo saber se foi um ourão. E na hora pede pra, por favor, deixar ela lamber o pé dos nobres, ela também quer se tornar uma cachorrinha. Ok, então. O tempo passa, ela desmaiou e o chefe quer saber, né, como é que foi. Prota fala, nada demais, era só matar uns goblitos. O mano pergunta, estranho, né, por que eles pagaram tão caro pra matar uns goblitos? Ele explica que não dá pra saber, mas será que estavam todos mentindo? O chefe para pra pensar e diz que é uma possibilidade. O Derek, porém, responde que tem certeza. A mulher que estava vestida como empregada tinha a mão extremamente lisa. Claramente não é alguém que faz esse tipo de trabalho. Ele começa ali a meio que tentar entender o que tá rolando, porém o chefe chama pelo nome e fala, Derek, rapaz, nós é mercenário, meu filho, tu para de querer curiar nas coisinhas do nobre aí, deixa eles viver a vida deles. Você fez seu serviço, pegou seu dinheiro e acabou. Pronto, beleza então, né, nós meu guri. Ele para pra pensar que o Jaden tá correto. É melhor ele nem ficar duvidando de muita coisa, não se envolver em nada. Se o dinheiro tá feito, nada mais importa. Cena seguinte, estamos de volta em Duplain e o Prota pintou o gramado de vermelho de novo. O chefe dessa vez foi junto e já tá pedindo pelo pagamento. 2 moedas de ouro na mão, ele fala que nossa, o garoto virou uma máquina, realmente tá lucrando pra todo mundo. Até que de repente o mordomo... Garoto Derek, você é bem habilidoso, que tal um novo tipo de trabalho? O Prota tá meio sem entender. E o velho só continua, bom, o trabalho vai pagar 15 moedinhas de ouro. Antes ele saber o que é, ele já quer saber. E aí, quer ou não? Rapaz, o Prota nem questionou. Quero, é isso aí, fi, bora, dali. Tamo na carruagem, olha o castelão. Chegamos na mansão do Plain. O chefe foi junto falando, rapaz, o lugar aqui é de rico, cê é louco, meu guri. Enquanto o mordomo fala, antes de nós entrar, deixa eu me apresentar.
O Jaden, porém, responde que tá tudo bem, pra que isso? Eles já se viram outras vezes. Porém, o velho ignora e se apresenta do mesmo jeito. O nome dele é Delon e ele é o administrador dessa mansão. Ele pede desculpas por até agora ter escondido a identidade dele, mas o trabalho dele, digamos que exige isso. O Jaden fica meio sem graça, né? Realmente o cara é mais importante do que ele imaginava. E nisso, a mulher ali de fundo se apresenta como Catarina. Ela também é a empregada principal, né? A empregada-chefe, manda em todas as outras. Enquanto o Jaden tá ali pedindo desculpa, sem graça, o Prota notou algo muito suspeito. O cara não era qualquer pessoa, não só era o chefe desse lugar, como também a mulher que foi mandada era a principal das empregadas. Ele já esperava que eles não eram qualquer pessoa, porém, isso aqui tá exagerado. Até que de repente alguém começa a sair da carruagem. O Jaden pergunta quem é aquela ali. Tirou o capuz, cabelinho balançou e o Protinha tá em choque. Ela se apresenta como Iselin Eleanor Duplain e quer convidar o Derek pra ser o teacher da Younger Sister. Será que podemos ensinar a irmãzona também? O Protinha ficou meio confuso. Calma aí, professor de gente nobre igual vazio. Eu sou só um gurizinho qualquer. Rapaz do céu, vocês acreditam que tudo isso até agora foi um capítulo? Holy! Ok, dali, vamos então, né? De volta em Duplain, no capítulo seguinte, a porta se abre. Alguém tá chamando pelo pai e pelo irmão Valérios, falando pra eles darem uma olhada nisso. O pai perguntou, Haig, seu cabeçudo, você não sabe agir com dignidade não, meu menino? O moleque, porém, responde que quem não tem dignidade é a Diela. Essa maldita empregada já tava começando a colocar as mãos nos servos dele? O irmão Valérios manda o maldito abaixar a voz que ele está conversando com o pai. Porém, ele ignora e fala pro pai que essa empregada inútil aqui tá até destruindo os móveis. Até quando ele vai aturar o comportamento idiota dessa mulher? De repente, o Lourin se levanta, grita o nome dele e diz, chega, sai da sala vocês dois. Alguém então fala que mesmo que a Diela seja uma causa perdida, eles ainda tinham a Iselin. E é por isso que é melhor deixar a Diela desaparecer. O pai responde que não é pra ele decidir. Tô tentando entender. Pelo visto, essa empregada é uma empregada da tal da Diela. E o Haig tá ali enchendo o saco, falando que ela vai trazer ruína pra família, até que o pai, põe a mão na cabeça e taca a cara na mesa. Rapaz, avisando que ele já mandou o moleque entender que ele não decide nada. Ô, louco, o Haig não desiste, ele fala que não tá nem aí. Uma hora ou outra, o pai vai ter que escolher. Um tempo depois, nosso guri tá ali, entrando bem acompanhado. A tal da Iselin pergunta se ele já ouviu falar da irmã dela, Diela. Ele responde que só sabe que ela faz parte da família do Plain e é isso. E ela responde que sim, é uma garota que não foi mostrada pro mundo. Porta abre e o Haig tá vindo ali junto com o Valérios. Ele dá um oi pra Iselin, perguntando como é que tá a vida em Alberstein. Ela diz que tá tudo bem e agradece ao irmão pela preocupação. Ele então fala que depois eles conversam porque o Haig tá machucado. O Derek, porém, deu aquela encaradinha ali, notando a loirinha passando. Também deu uma olhadinha pro lado e viu a empregada chorando. Com isso, a cena já tá ali na sala, com o pai falando que é bom ver que a Iselin tá bem. Ela agradece por todo o apoio e diz que o garoto aqui do lado é a pessoa que vai cuidar da Diela. O pai dá uma olhada, não parecendo muito animado. Ixi, fi, vai deixar pra ele resolver. Ela fala que, bom, eles estão ocupados, então estão saindo. Porém, ele só fala, você fica paradinha aí. Xiii, o Protinha olha pra trás. Com isso, o pai tá escrevendo algo ali, falando, garoto, você é jovem demais, 16 aninhos, né? Ele diz, sim, minha vossa majestade. O cara quer saber quanto é de mágica que você sabe. Ele responde que sabe o começo do básico do primeiro círculo. Ah, seu danadinho mentiroso. E o reizão na hora nota e fala, desgraçado, você não minta pra mim, que humildade não é uma virtude. O Protinha tá ali meio sem graça, vendo que o mano tá com uma aura exalando. O cara era no mínimo um mago de quinto círculo. O Derek pede desculpa por ter ofendido e ele responde que tá tudo bem. Ele sabe por que o garoto agiu assim. Talento excessivo também pode devorar seu dono. Porém, julgando pela idade e roupa do menino, ele não parece ser o tipo de tutor que ele esperava. O Prota revela, né, que ele é um simples mercenário. Nisso, o cara diz que tudo bem. Se a Iselin o escolheu, ele não vai dizer mais nada. Ele vai garantir, a partir de agora, acesso ao lugar onde a Diela fica. A empregadinha vai levar, então vaza, moleque. O Derek, porém, nisso diz que quer perguntar uma coisinha. Manda o mano ele falar. E nosso Prota então diz que ele é um mercenário e sempre termina os trabalhos pelo qual ele foi pago. Porém, a Lady Iselin deu um pedido bem específico. Ensina a tal de Diela magia para que ela se torne uma membra da alta sociedade. O pai pergunta por que ele tá falando o óbvio. O Prota diz que, bom, por causa desse pedido aí, ele vai ter que, né, pedir um favor também. O cara fica sem entender, mas cena muda pra um OVNI girando e quase batendo na cabeça da empregada. E a mina tá pedindo desculpa pra senhorita de ela. Porém, a garota tá dizendo que uma desculpa não vai servir de nada. Era pra sumir da frente dela agora, senão ela vai tacar outra coisa nesse rosto patético dela. Já deu pra ver que nem uma garotinha difícil de se lidar. Tomando um chazinho, o pai tá perguntando o porquê da escolha desse garoto Derek. Não só eles poderiam pegar alguém nobre de uma outra família, como também é esquisito e raro que alguém consiga ensinar um nobre sendo uma pessoa comum. Porque ela responde que eles já tentaram quase todos os professores que são talentosos desse continente e todos desistem.
existem. Ela tava desesperada por alguém que conseguisse usar magia. Como ele é um mercenário, talvez ele saiba algo que os nobres não saibam, vai entender. Agora que eu fui ver que é o Jaden, eu confundi com o pai lá da família por um segundo. E ele tá falando, bom, o Derek só sabe umas coisas porque o antigo mestre dele era uma mulher de uma casa nobre, então, né, talvez ele tenha um potencial. Porque aí Selin responde que ao menos ele parecia gracioso e educado para um mercenário. Pro que o Jaden responde que a garota tem muito a aprender realmente quando o assunto é conhecer as pessoas. Ela realmente não sabe que o Derek é um mago que cresceu nas ruas. Ele trabalha como mercenário há muito tempo. Por acaso ela acha que ele tá vivo até hoje e tá recebendo várias missões porque ele é gentil? Sentiu a pressão da vida de rua do meu menino favelado. Ele já chega ali na porta, dá uma batidinha. É ignorado e já não gostou, então vai pra abrir a maçaneta. Girou, deu oi, salve. Aí, meu nome é Eric, com licença aqui, tô entrando. A outra tá de costas ainda e fala pra ele vir se aproximando. Ele vem chegante e de repente ela ri e, ô louco, que isso? Tacou algo na cara dele? Ele nem reage, fi, sigma estoico. A menininha tá ali, né, querendo saber o que ele tá fazendo ali. Por que deixaram um rato do bueiro entrar no quarto dela? Ih, já veio no ouvido falando que ela ficou sabendo que ele é um lixo das ruas. Caramba, pegou uma cadeira, subiu igual um idiota e jogou um baldão em cima dele. Literalmente água de esgoto que era pra ele se lembrar da cidade dele. Ô louco, o Protinha ainda não falou nada, o menino tá ali, fi. Silencioso e molhado, fi, igual um nadador mudo. Ele dá uma encarada e ela não tá gostando da reação. Ô louco, bicudão no peito, ele cai igual um lixo. Ela ainda vem de bracinho cruzado, tira o sapato, fala que é fedido, taca nele. Oxi, não. Ô, artista, o que você tá mostrando um pezinho aqui do nada? E olha, você tá querendo cadeia? Alguém chama o FBI e manda pra casa desse cara agora. Olha o pai nem sabe que colocou o mercenário das ruas pra filha que fica mostrando o pé. Essa menina nasceu no tempo errado, filho. Nos dias de hoje ia fazer bilhões aí, mostrando o pezinho no OnlyFans. Tá todo pensativo, olhando pela janela, se lembrando do nosso Protinha falando com ele. Eu fiquei sabendo que a Diela é difícil de consertar, então quanto de autoridade eu tenho, né? O que eu posso fazer ou não? Toma-lhe um tapa na cara, fi. Vixe, foi puxando igual um pedaço de lixo. Protinha vem se aproximando enquanto ela tá ali como em choque. What the fuck? Ele já manda ela se levanta, vagabunda. Ai, rapaz, só porque nós quer ver o que vai rolar, vamos ter que voltar 3 anos atrás, quando tamo com a mestrinha. Coincidentemente, ele perguntou, né, mestre, o que você faria se tivesse que ensinar uma pessoa ingrata e difícil? Ela disse que tentaria entender a pessoa, suas dificuldades e abraçar. Porém, ele respondeu que isso aí era idealista demais. E se fosse um estudante que tivesse além disso aí? Pro que ela responde que a essência do ensinamento é guiar as pessoas para um caminho melhor. Se você não consegue fazer isso, aí só tem um outro ponto. Ele pergunta qual e ela fala que é usando medo. De volta pra bochecha rosada. Nosso prota só fala que de hoje em diante ela vai tratar todo mundo com consideração e respeito e é bom ela saber que ele não vai se repetir. Ô louco, ela se levantou e devolveu, filho, vai virar guerra de tapa. E ela pergunta que ele pensa que é toma-lhe outro, mulher. Ele avisa de novo que não vai se repetir, a treta começou. Porém, pela cara dessa maluca, ela parece tá gostando. De repente, ela grita, falando pro mordomo que tem um imundo aqui batendo na jovem lady. O mordomo entra, minha jovem lady, você está bem? Nisso, ele vai ali pro Derek e pergunta, rapaz, o que você pensa que tá fazendo? Batendo na senhorita, se o Duque descobrir? É aí que o Protinha vai na capa e fala, o senhor grande Duque Duplain me deu total autoridade pra educar ela como eu quiser. Eu posso usar qualquer método. O empregado dá uma olhada. Enquanto a loirinha tá ali, ai carai, fudeu. Um tempo depois, o tal do Valério está andando ali no ódio enquanto o Haig fala pra ele esperar. Porém, ele abre a porta querendo saber cadê o mercenário imundo. O Protinha tá ali. Salve carai, é o Guri. Ele já vem pra dar um tapa, você matou na minha irmã. Protinha, opa, fica calminho aí que minhas atitudes foram autorizadas pelo grande Duque. O Haig fala que é melhor ele não se envolver. Aí Selin que trouxe ele, então ele não tá em posição de querer julgar o garoto. Se o pai deu permissão, o que eles vão fazer? Porém, o Valério só diz, Haig, você vai dormir, moleque do caralho, você me segue que nós vai resolver isso agora. O Haig, porém, vem no Protinho e fala, garoto, obrigado, viu? Essa Diela aí tá precisando apanhar, minha menina chata do caralho. Agora, meu irmão vai provavelmente te bater um pouquinho, mas não vai doer tanto não, fica tranquilo. Protinho, aquela balançadinha de cabeça, beleza, e sai andando. Enquanto o Haig fica ali pensando o que esse garoto tá se envolvendo naquela causa perdida. Será, muda pra uma bonecona e o Valério se abrindo o quarto. Ele explica que esse é o quarto que a Diela ficava antes na residência principal, né, já que agora ela tá lá naquela outra. O Prota vê ali uma pintura e ele diz que é isso que ela gostava de fazer.
Ele achava muito mais adorável quando ela ficava trabalhando nessas pinturas. Porém, ela nunca terminou nenhuma e acabava deixando alguns espaços em branco. Ué, do nada ele fala, desculpa ter agido de forma tão emocional antes. Ah, esse cara chamou meu garoto pro quarto escuro pra pedir desculpas? E loirinha, sai fora. O Prota diz que não tá nem aí pra isso, mas por que é que trouxeram ele pra esse quarto? O Valérios explica que a Giella não era uma menina que sempre mereceu apanhar. Porém, em algum momento ela se tornou obcecada pelo fato de ter sangue nobre. Foi assim que ela foi expulso desse lugar e confinada naquele vilarejo. Ele não consegue nem entender o que deixou ela assim. Enquanto o cara tá falando sobre ela nem conseguir masterizar uma magia de uma estrela, o Protinha vai pegando os livros. Até que o Valérios coloca a mão no ombro ali, implorando pra que ele saiba de ela. Ele só mandou, dá uma segurada aí, meu parça. Parece que ela não desistiu da magia, considerando o monte de anotação que ela deixou nesses livros. Ele imagina que tudo que tá ali é coisa da escola. Porque o Valérios responde que isso já era esperado de um nobre. O Prota dá uma olhada pro lado, vê mais um quadro sem terminar e fecha o livro, falando que tudo bem, ele vai tentar. Mas à noite, a menina tá ali dormindo, quando de repente o baldão d'água vem e ela toma um susto. O Prota pergunta como é que ela dorme num momento como esse. Ela acorda ali no ódio querendo saber se ele tá louco. Porém, ele só manda ela seguir falando que eles têm um lugar pra ir. Ele tá puxando ela e ela pergunta se ele perdeu a cabeça de tá tocando nela assim. Enquanto ele carrega ela ali no meio das empregadas que agora não pode fazer nada. Enfim, levou a menina pro meio do campo ali no matagal, tá agora no chão sem dó. Porém, ela falou que não importa o que ele pensa que vai fazer, nada vai dar certo. Nisso ele diz que já que ela se recusa a escutar, ele vai ter que contar pra ela um fato interessante. A verdade é que ele não tem nenhuma intenção de ensinar magia pra ela. Ele simplesmente gosta de bater em nobres. A menina tá ali, carai, como assim? Não me falaram disso não. Ele responde que é mais do que óbvio, ele sofreu a vida inteira na mão dos nobres. Foi por isso que ele decidiu virar um tutor pra poder usar a desculpa e espancar as filhas dos nobres. Pra ele não tinha nada mais legal do que isso, o menino já tá prestes a sacar a espada, dizendo que tá ansioso pra escutar os gritos dela. A menina tá ali falando que ele tá maluco, se acha que vai escapar dessa. Pro que ele responde que tá completamente seguro que vai escapar, já que ela tava prestes a ser descartada. Além disso, no pior dos casos, ele paga com a vida dele, mas aí ela já morreu e não vai saber, né? De qualquer forma, teoricamente, a vida dele não vale tanto quanto a de um nobre, então ele sai ganhando. Tá fazendo aquele xadrez quinta dimensão, né? Já que ele sabe que ela pensa que realmente os nobres é muito superior. E nisso ela se levanta falando pra si mesmo que vai morrer. Se esse bastardo pegar ela, ela vai morrer e sai correndo. A mina já tá toda se cortando, dizendo que tem que achar um lugar na floresta e se esconder. Depois ela corre pra mansão, pede ajuda e aí ele que vai morrer no final das contas. Porém, de repente, uma bola de fogo aparece ali, filho. O Protinha tá castando aquela magia. Ela olha pra trás confusa. Isso aí era um poder de 2 estrelas. Como um lixo como ele tava fazendo algo assim? Ele dá um sorrisinho e sem dó manda na direção dela, fi. A bola de fogo erra por pouco e explode do lado da menina que tá ali em choque. E ele diz que é uma pena que errou a primeira. Capítulo seguinte, ela ainda tá na fuga, de repente tropeça igual uma idiota, cai igual uma trouxa, vem uma flechada azul e ela desvia igual uma burra. A menina tá percebendo que, mais uma vez, ela não morreu por pouco. Enquanto o Prota diz que até que ela se move bem, é difícil de acreditar que ela não sai do quarto. Ela volta na correria enquanto ele tá ali só observando. A menina tá desesperada, querendo saber até quando ela vai ter que ficar se esquivando. Nesse ritmo, ela vai ficar sem energia e vai ser pega. Nisso, ela olha pra trás, vê o Protinha com a mão no chão, criando um negócio azul ali. Ah, na verdade, ele tá querendo localizar, mas tá difícil, porque ela cresceu nessas florestas e é a mesma floresta do desenho. Diz ele que conseguiu perceber através do desenho que ela sentiu a mana da floresta. Isso pra ele era uma prova de... Porém, antes de terminar o pensamento, ela tá vindo pra dar uma pedrada no menino. Porém, ele puxa, espada e corta no meio. Dá-lhe uma encarada e diz que tá impressionado. Percebendo que não ia conseguir escapar, ela decidiu lançar um contra-ataque. Foi a melhor decisão que ela fez, só que é uma pena que agora tá sem força pra qualquer coisa. Quais são as últimas palavras dela? Ela dá uma risadinha e pergunta por que ele pensa que ela vai falar alguma coisa. Se o imundo quer matar ela, que mate, ela não vai se render no último segundo. Ele então questiona o porquê que ela é tão obcecada com o fato de ser uma nobre. E ela então pergunta de volta, sem essa linhagem, o que sobra dela. Ela era uma lixa, agora vai fazer drama chororô, falando, eu não tenho magia. Protinha já devia puxar essa espada e cortar a cabeça, não é só pra mudar o ritmo da obra. Mas agora ela tá ali, choca no chão, querendo saber o que sobra dela se não for a linhagem de sangue. Ela tá no drama, ele só observa e, opa, ligou a aura. Será que é hoje? Ele ergue a espada e diz que pronto, ele escutou as últimas palavras. Adeus. Pum, cortão, vem, ela tá em choque, porém, plim,
Um negócio bloqueia a magia dele? Na verdade, não. Ele castou uma magia ali de gelo embaixo dela? Pera, eu tô confuso. Ela fez a barreira de gelo e ele tá parabenizando. Ah, agora vem bancar o educado. Ai, meus parabéns, minha senhorita. Peço desculpas pela minha ignorância. Mas digamos que esse foi o método que eu encontrei para despertar sua magia. Ela tá ali, obviamente, odiando e de repente chora ali no meio dos cristal, lua no céu. Um tempo depois, ele fala que pronto, tá descoberto que ela pertence ao estilo selvagem. Ela não entende muito e ele então conta que a maioria dos nobres aprendem na escola da disciplina. E por mais que ambos os estilos de aprendizado sejam da magia, o caminho para masterizar um e outro era completamente diferente. Ela, sendo da escola da magia, estava se esforçando demais na teoria e era por isso que falhou. Não era questão de só estar usando a roupa errada, teoricamente. Era como tentar colocar um anel que nunca caberia no seu dedo. E ela pergunta como é que ele sabia que ela pertence a esse negócio aí da escola selvagem. Ele explica que viu aquele desenho dela. Aquilo deixou claro pra ele que ela conseguia entender o fluxo de mana da natureza. E normalmente a maioria dos magos selvagens, né, tem esse tipo de talento. Agora vai, cabrita, se levanta aí que você consegue andar. Já se vira, bom, você conseguiu despertar a mana, né, mas o caminho de agora em diante é longo. Começando amanhã, eu vou te ensinar como manifestar a sua mana da natureza. Isso, ela chama ele e dá uma agradecidinha ali, né, como quem não quer nada. Porém, sem sorrisinho, fi, só fala, vamos logo. Dia seguinte, sol usando o céu e ela já acorda ali querendo manifestar a energia dela. Por um segundo tem uma mana e no outro vira fumaça. Pum, na hora ela já abre a porta do quarto dando um susto na mulher que, sem querer, derruba uma aguinha na roupa. A mulher já tá em choque, né? Sabe que vão colocar ela pra limpar a privada com a língua. Tá pedindo desculpa, beija no chão, porém, a garota já deu uma mudada. Ela sai passando, pedindo desculpas e mandando ela tomar um pouco mais de cuidado. A pobre empregadinha tá sem entender, né? Pelo visto, não vai usar a cabeça dela de desentupidor de ralo. Ela sai andando enquanto as outras falam, nossa, você não apanhou, que milagre. Enquanto isso, o Harry Potter da favela tá dormindo. Até que um monte de batida na porta. Ele pergunta, né, o que foi, carai? O mordomo pede desculpas. Ah, senhorita, quero conversar com você. Ela tá ali com a mãozinha na cintura mandando ele explicar como é que controla a mana que ela manifestou. E ao escutar isso, o Delon tá em choque. Calma aí, ela manifestou mana? Como assim? Ela olha pro Prota e fala que bom, ele avisou que ia ensinar hoje, então a hora chegou. Pum, ele bate a porta e manda ela voltar mais tarde. Enquanto o Delon tá emocionado, ela tá no ódio. Ela continua chutando tudo, gritando, porém ele volta a dormir tranquilamente. Dia seguinte, o solzão raiou e as empregadinhas tá tudo andando por ali em choque, falando, você ficou sabendo? A Diela não tá mais quebrando o prato toda hora. Tá rolando rumor que ela manifestou a magia dela. Será que isso é verdade? O Raigor, ele do fofoqueiro, escutou e já quer saber. Opa, o que você falou aí? De volta com o barão, ele tá perguntando, como assim? Minha filha despertou magia? O Valério diz que sim, todos os empregados confirmaram. Ele responde que bom, é um alívio. Porém o Raig já fala, pai, não se adianta muito não. Ela só despertou magia, continua sendo uma imunda lixo. O Valério se fala pra ele parar de ser assim também, né? Ele deveria estar feliz pela irmã ao invés de ficar xingando ela. O pai observa e o Raig diz que eles devem ter se esquecido do quão tirana essa garota sempre foi. Era um resultado pequeno demais e nada deveria mudar. Paizão só escuta as conversas. Não para de anotar o quê? Tá escrevendo um livro de autoajuda? Aí, desgraçado, larga essa pena um segundo. Será muda só usou no céu? A menina tá na cama e o Protinha pergunta por que ela tá desanimada. Ela diz que não tá desanimada, ela tá no ódio. Ele fala que ela ficar fazendo gracinha assim não vai ajudar de nada. Ela diz que não tá fazendo gracinha, ela tá no ódio. Ele manda ela parar com o biquinho que aprender magia tem suas etapas que devem ser seguidas. Nisso ela vai pra cima falando que não tá com raiva até ver a encarada dele e já volta pro outro lado falando desculpa. O Prata então se sente e diz que ela ficar querendo usar a magia dela toda hora só vai deixar ela exausta. E ele fala isso por experiência pessoal. Descansar era tão importante quanto estudar. E agora que ela descansou, a hora de aprender chegou. Ela tá ali no ódio, né? Falando, ai, tá bom, vamos lá com esse negócio de professor. Na hora ele pergunta se ela tá querendo o outro método. Ela se lembra da noite de ontem e obviamente diz que não, né? É melhor aprender a liçãozinha. Ele vai explicando que primeiro ela tem que aprender a manifestar a magia. Só quando ela controlar a manifestação que ela vai conseguir masterizar a primeira estrela. Porém, pra quem é estilo selvagem, você meio que tem que aprender na raça. É o tipo de ensinamento que você entende com liberdade e não com disciplina. É por isso que isso se adequa a ela e ela pergunta o que ele quer dizer com isso. E ele explica que essa natureza dela chata pra caralho é o que torna a afinidade dela altíssima. Tá toda vermelhinha perguntando se ele tá querendo dizer que ela por acaso tinha tipo um talento? Ele responde que bom, como ela ergueu uma muralha de gelo na manifestação,
mansão, provavelmente ela tem algum tipo de potencial. Ela já quer saber se ele quer dizer que ela é uma gênia, por exemplo, nunca antes vista. E se ele responde que ter um pouco de talento e ser uma gênia é duas coisas completamente diferentes. Porém, enquanto os dois conversam, o Haig tá só ali fora na observância e ódio. Dia seguinte, logo de manhã, ela vem falar que tá manifestando, porém não tem controle. Um tempo depois, ela tá ali mostrando que tá sentindo um estranho frio na mão. O menino só quer ler, não sei o que você tá lendo também, esse livro aí não acaba não, tem 15 páginas e 70 horas de leitura, moleque. Nem no pôr do sol escondido ele tem um segundo de paz. E ela tá ali falando que já mandou ele ficar perto da casa, se ele ficar longe, como é que ela vai tirar as dúvidas? Porque ele responde que é exatamente por isso que ele tá longe, pra ela não vir tirar dúvida. Porém, ela diz que ele tem que saber que ela finalmente conseguiu carregar a mana dela e ele tem que dar uma olhada. A cena, porém, agora vai pro Valérios. A porta abre e o Prota pergunta, tá procurando por mim, lourinha safada? O Valérios já se sente e quer saber como é que tá de ela nesses dias. O entediado responde que ela tá até que progredindo bem. Logo logo ela masteriza ali a magia de uma estrela. Nisso a lourinha fala que a mãe dele está prestes a voltar. Agora que eu percebi que essa família não tinha mãe, né? Ih, rapaz, o Valérios avisa que ela é uma mulher, digamos assim, extremamente difícil de se agradar. As pessoas que estão na mansão podem estar aceitando ela, porém, assim, ela não vai gostar nem um pouco dele ser uma pessoa pobrinha. O Derek agradece e pergunta, né, tem alguma outra razão aí pra ter me chamado? O loiro fica em silêncio e se levanta pra falar que ele é o próximo na sucessão dessa casa. E por causa disso, ele tem responsabilidade com cada membro da família e precisa tratar todo mundo com sinceridade. O mano tá achando que é poeta e começa a falar, e considerando o quão arduoso é esse trabalho, pela dignidade do coração humano que carrega uma profundidade, os pensamentos que se alinham... Moleque, cala a boca e fala logo, até o Protinha perguntou, né, qual que é o seu ponto, lourinha? Fala. De repente, ele se vira falando que a Diela não vai mais brincar com ele? O Prota tá sem entender e ele tá ali chorando, falando que ele gostava quando ela era mais nova e vinha pedir pra brincar não sei o que lá. E ele quer saber se tem alguma solução, será que o Derek sabe o que ele pode fazer pra conseguir de novo conquistar a Diela? O Prota tá mais curioso com porque ele saberia a solução. Porque o Valério diz que é óbvio, ela tá andando por aí gritando o nome dele toda hora, procurando o Derek. Ele até mesmo vem aprendendo a fazer essas bonequinhas pra deixar ela feliz. Ô, boneca feia da desgraça. Ele pergunta se isso aqui não vai deixar a irmã dele feliz. E nossa, o Protinha quer saber se ele tá querendo amaldiçoar a menina. O coitado quase chora, porém tamo de volta na mansão. E a mulher chegou ali falando que ficou sabendo do garoto. Parece que haviam garantido um tutor de magia competente. Ok, tá sendo educada, se apresenta como Miriela Deibel Dublain. E se não fosse um problema, ela quer enviar um presente aí de agradecimento pra família dele. Até o Derek revelar, senhorita, o pai aqui é vida louca. Isso mesmo, eu não tenho casa. Ela tá ali, é o quê, carai? Como assim, moleque? Ele fala, isso mesmo, eu sou um pobre ferrado falido. Algo que você chama de pebleu. A mulher quase teve um piripaques ao escutar isso. Uma semaninha depois. Eu acho que a Iselin falando que trazer ele até ali foi uma ótima escolha. Como irmã, ela queria ficar mais tempo ao lado da Diela, porém, ela tem coisa pra resolver lá em Albenstein, então ela deixa a garotinha aos cuidados do menino. Ele meio que aceita, né? E o Jaden fala ali, Derek, rapaz, ela tá colocando toda a esperança em você, dá uma resposta mais animada, moleque do caralho. Já tá na carruagem dando tchau, falando que tão ansioso pra ver o quanto ele vai ajudar a Diela. Nisso partiram. Porém, de repente, a Iselin parece se lembrar de algo que ela esqueceu. Foi quando ela se lembrou que a mãe tava voltando. E esqueceu de avisar o Derek que isso talvez fosse um probleminha. O Jay perguntou, por que isso seria um probleminha? Ela então diz que a mãe dela é um tanto quanto um avatar? Não sei o que quer dizer com isso, mas a mulher abriu a porta, saiu correndo e bateu na mesa do pai, querendo saber que história é essa de colocar um rato de bueiro pra ensinar a filha dela. Se esse cara for Chad de verdade, já bate a cabeça dela na mesa igual fez com o filho. Não, peraí, não, violência gratuita assim não. A Miriela tá falando, você não tá entendendo, a gente tá falando da Dielen, ela é uma garota preciosíssima. Ele tirou o óculos, minha filha, você acha que eu gosto que ela tem que aprender com o cara aí da favela também? Porém, todos os instrutores nobres desistiram, então qual é a opção, hein? A mulher insiste, falando que não quer saber. Ele colocou um imundo que se sujava com mercenários. Ele explica que ela não tem ideia o quão difícil é encontrar um instrutor de magia competente. Além disso, o Derek foi recomendado pela Iselin. A mulher põe a mão na cara e diz que não importa, ele tem que ter o mínimo de qualificações. Por que não trouxe, por exemplo, o irmão dele, o Flam? Ele estava ocupado antes, mas deve ser diferente agora, ele deve estar disponível. Ele pergunta se ela tá pedindo pra colocar o comandante de defesa pra ser um tutor. Realmente ela deve estar pensando que administrar uma cidade é brincadeira. Porém, a mulher tá lhe dizendo que é um perigo também deixar a filha deles ter a sua reputação na alta sociedade destruída. Ele que não percebe que professor, na verdade, é a coisa mais importante, isso sim. E agora, na função mais importante, eles têm um pebleu. De repente, a porta se abre, a lourinha safada entra falando, mãe, se acalma, pelo amor de Deus, você entrou aqui só pra
brigar. Ela, porém, manda o Valério sair de perto. Isso aqui era uma situação importantíssima e eles precisavam resolver. A coisa mais importante era saber se esse mago, por acaso, tem as qualificações pra ensinar ela. De repente, o Egg aparece nas costas falando que concorda. A mãe se olha animada e ele diz que sim. Um cara como aquele, um plebeu em meio aos nobres, é uma situação nada típica. Claro que se a pessoa possuir talento o suficiente, ele também não acharia um problema. E é por isso que ele tá pedindo pro pai deixar que ele teste as qualificações do Derek. Se ele puder derrotar ele em um duelo, pum, o pai já fala, e nem tenta, meu garoto. Mandou ele parar de ter ideia engraçada, porém o Hag fala que então ele vai testar a de ela. O Valério está meio sem entender. E o Hag responde, bom, se o Derek realmente serve para ser o professor dela, então provavelmente ela deve ter tido alguns resultados incríveis. Eu vou verificar a competência dela em um duelo. Caramba, quer bater na irmã do nada, velho, ela é mais nova que você, maluco. E pelo visto o pai deixou, porque ele já tá saindo da sala enquanto o Valério grita, chamando Hag, moleque do caralho. Tu tá ficando louco da cabeça, pedindo duelo com tua irmã? Porém, o Hag só se vira e pergunta pra ele se ele realmente acha que a de ela agora virou uma pessoa boa. Ele deve ter se esquecido de tudo que ela fez. O Valério diz que mesmo assim, eles têm que se lembrar que ela é a única irmã. Ela é da mesma carne e osso, então eles têm que... Porém, o mano corta, falando que a carne e osso dela, na verdade, é uma maldição pra essa família. Não só as transgressões dela já afetaram ele, se ela aparecer na alta sociedade como tá agora, vai ser pior ainda. O Valério parece meio desanimado, que é assim que ele se sente. E nisso, Ike se vira falando que foi a de ela que cruzou a linha desde o começo. Ela era mais adequada pra ficar mofando naquela vila. Saiu no ódio, fi. Passarinho no galho e ela abre a porta chamando pelo nosso menino. E quer saber por que ela tá ali tão cedo pra encher o saco. De repente, ela taca ali um papel no livro dele e diz que se ela perder esse duelo, ele tá demitido. Ele dá aquela olhadinha desinteressada e diz que ele ficou sabendo disso. Considerando que o Hag é um mago de uma estrela experiente, vai ser bem difícil. Ela tá no ódio querendo saber se ele não tem nenhuma outra dica pra dar. Se ele não dá nenhum plano, ele vai ser demitido. O Derek responde que ele é um mercenário. Ele recebe missões e as termina pra ganhar dinheiro, nada mais. E em questão de pagamento, ele já recebeu mais que o suficiente, então ele não tá mais tão interessado assim. Ela tá meio desacreditada e pergunta se ele tá falando sério. Uma semana se passa, estandarte erguido, tamo na arena. Sol do caralho, 70 graus e tá todo mundo de roupa de frio. O Protinha tá igual um gato abandonado no canto, falando, opa, chegou aí, majestade. O pai, porém, só tá notando que o garoto parecia estranhamente calmo. Pra tá com os nervos controlados numa situação como essa, realmente deixa claro que ele não é de se vacilar. Ué, ele não é ele que vai apanhar e perder? A menina tanto faz, eu também não ia tá nem aí. Porém, o Hag tentando farmar aura na luta contra a própria irmãzinha. É a maior vergonha você tá subindo nessa arena aí, filho, falando que vai destruir ela completamente, fazer ela se arrepender de tudo. E a outra tá ali subindo, virou o chapeuzinho vermelho do nada. Flashback, ela pergunta se ele realmente não se importa com o que vai acontecer. Ele diz que ela já deve ter percebido que o crescimento da mana dela tá no caminho certo. Por mais que ela ainda não consiga usar magia de nível 1 corretas, não vai demorar muito. Ela devia se lembrar que ela ainda tem a linhagem de sangue do Plain. A menina tá sem entender do que ele tá falando. Ele responde que ela tem que se lembrar do que ele já falou. Pra quem aprende da forma selvagem, era o estudo pessoal que era importante, não uma transmissão de conhecimento de outra pessoa. A menina do nada ficou abalada ali chorando louca da cabeça, enquanto ele não parecia se importar muito. Pelo jeito, ela ficou triste que ela fala que ela não é uma boa estudante, ela sabe, porém ela queria continuar aprendendo magia com ele e não com qualquer outra pessoa. Nisso, o Protinha vem querendo mandar aquele sueguinho falando que, bom, ele pode não saber a etiqueta de um duelo de nobre. Ele nunca participou de nenhum desses, porém ele sabe muito bem como vencer uma luta, já que ele foi um mercenário. Tá oferecendo pra ela, né, lutar sem mana, eu acho. E ela começa a se lembrar de todo mundo que esculachava, falando que ela era uma mimada folgada, o que é completamente verdade. Eu seria uma dessas sombras do mal aí, ó, xingando essa menina do caralho. Porém, ela tá ali no foco, filho. Meu ódio contra ela tá dando força pra essa maldita. E cá estamos com ela chegando ali, chapeuzinho vermelho, deve estar escondendo alguma coisa. Diz a história que hoje ela não era da família do Plain, ela não passava de uma estudante do Derek, uma maga no seu próprio caminho. O capítulo seguinte sobe o bandeirão de novo, ela se aproxima frente a frente com raiguizada. O Delon faz as introduções do duelo, né? É o mais óbvio, né? Quem apanhar e chorar, perdeu. Com isso, vamos começar sem enrolação. Não antes de aprender do círculo de proteção, um acessório que se ativa logo antes de quem tá usando toma dano fatal e nulifica a magia do oponente. Ah, é isso aí que os nobres usam pra duelar, fi. Nosso Protinha nunca imaginou que eles gastavam um negócio raro desses aí pra ficar brincando de casinha. Como a duração disso é 10 minutos, o Hag vai querer acabar com isso antes. E lá tá ele, né? O cara que bate na irmã pra tentar formar aura. Tá ali mandando um monte de hieroglifos, não tô entendendo nada, a capinha dela balança, bracinho pra cima, a bolinha se acumula. E o Hag pensa que é uma pena, mas vai ter que mandar ela de volta pra aquele lugar. A Deus de ela mandou-lhe o corte na direção da braba. Ela tá ali parada e faz algo nunca antes
visto. Um passo pro lado e se esquivou. Top. Mais incrível que isso é só o Haig falando: meu Deus, como ela saiu do meu ataque. Piu, piu, já manda mais duas na direção. Porém, a garota agora tá toda Matrix, saindo pra lá e pra cá. E o Derek percebe que o Haig até que tem um certo talento, mas parece um total novato em combate. Ele tava consumindo uma porrada de mana só pra mudar a trajetória da magia e tentar conseguir um hit. Porém, a Diela tá só erguendo os murão da Frozen. O Haig não parece muito impressionado, falando que eram truques ridículos. Se uma bolinha não dá, o que você faz? Invoca 3 fi, essa é a solução. Ele vai explodir ela de uma vez e esse duelo vai acabar. Ela tá vendo ele ali de trás do gelinho e começa a se lembrar do Prota falando: o combate de um mercenário cabeçudo é diferente de um nobre. Não existe nada justo ou correto, o foco é a vitória. Não tem nada a ver com o que vocês praticam. E talvez você seja até criticada se vencer assim. Porém, é a única chance dela conseguir vencer. Vai querer ou não? Ela diz que sim e tamo de volta com a Chapeuzinho. Haig continua atacando sua sequência de lua de vento e continua errando incrível. Diz a história que existem mercenários que sempre vencem mesmo que tenham menos poder. Isso porque eles não participam de duelos e sim de guerras. O Haig continua redirecionando, porém ela mantém a esquiva. E a história fala que o tipo de pessoa que participa de guerra sabe utilizar tudo à sua vantagem, incluindo o campo de batalha. Pra sair vivo, eles precisavam fazer tudo o que fosse necessário, até mesmo explorar o descuidar dos oponentes. Mais um ataque dele bate em cheio no pilar. A Diela tá ali, parecendo que tá ficando um pouquinho exausta, porém o Og tá cada vez mais no ódio. E nisso diz que chega ao fim dela. Ele tinha mandado aquele giratório pelas costas. Pegou em cheio, infumação pra todo lado. O Prota tá nem aí, 0 reações, enquanto a mãe tá: minha filha! Você sabe que isso aí tá acontecendo por culpa sua, né, mulher? Ela tá mandando o mordomo parar com isso agora, a menina vai morrer. Porém o pai manda a maldita ficar sentada que a luta não acabou. A mãe diz que é loucura, ela acabou de tomar um ataque mágico em cheio. Porém ele fala que ela tem que estar bem, já que o acessório dela não se ativou. Enquanto isso, ele observa o Protinha falando que ele nem piscou. Mas meu amigo, ele tá de costas pra você, como é que você vai ver? Ah, tá de ladinho aí, né, danadinho? Tá impressionado que o Protinha tá tão calmo assim, será que ele tem um super plano? Enquanto isso, eu não sei quem é mais cringe, o rei achando que o Protinha é incrível por tá calmo, ou esse Haig aí querendo farmar a aura em cima da irmã. Ele tá confiante que ela tomou essa lâmina de vento, então cadê ela? Ele se distraiu, olha onde ela tá, fi, foi pro low ground, quase tomou o espetadão na bunda, recuou porque quem tem que ter medo. E nisso ele nota: ué, ela tá me atacando debaixo da plataforma? De acordo com as regras, quem tá fora da plataforma perde, porém o mordomo tá ali falando: não, meu amigo, ela ainda tá aí na arena, né? Só se ela sair pra fora, embaixo ainda é dentro. O Haig tá percebendo que ninguém tá acostumado com esse tipo de covardice. E percebeu tarde demais, porque quase tomou-lhe o picolezão de novo. Sequência de gelinho saindo pra todo lado. Ele percebe que ela vai manter assim, já que ele não tem como acertar ela lá embaixo. Porém, claramente isso era uma vergonha, ela não tava seguindo as etiquetas dos nobres. Ele olha ali pro buraco, fi, e tá a ratazana amarela ali dentro, só encarando ele no ódio. Diz ele que já viu esse olhar em algum lugar. Era a mesma expressão calma que o Derek fez quando o Valérius o agarrou pelo pescoço. Ele tem certeza que a irmã nunca ia bolar esse plano. Isso aqui é a estratégia que aquele Derek fez. Chegou o momento do mais vergonhoso da família, jogar o capão pro lado. Falando que beleza, então ele vai jogar esse joguinho. Ele tá ali querendo farmar aura, enquanto a Miriela tá perguntando: calma aí, a Diela se jogou embaixo da plataforma? Nesse lugar todo sujo, cheio de poeira? O que você está fazendo, minha querida? Para essa luta agora, é uma vergonha. Porém, manda a mulher cala a boca. Vamos observar essa luta e ver o que acontece. Lá embaixo, a ratazana amarela tava só na observância do fluxo de mana. E o Haig de cima vai castar mais uma magia, porém quase teve seu furico furado. Toda vez que ele vai iniciar o encantamento de magia, ele quase toma uma. Nisso, ele dá uma olhada pro lado e vê um bastãozão. A Diela percebe que o fluxo de mana havia parado. Ele tava com algum planinho. Porém, pra ela não importa. No momento que ele fazer alguma coisa, ela vai atacar. O Delon tá ali falando pro jovem mestre não fazer isso. E o Haig tá ali, fi, bancando o pirata dos Caribe, querendo se pendurar no mastro. Falando que ali ele é inalcançável. E de cima ele avisa que só tem mais uma opção. Ele casta uma magia dizendo que a plataforma inteira agora vai ser destruída. Oxi, porém a flechada dele bateu no pilar? O Derek tá confuso, o negócio tá começando a se destruir, o pilar vai pro chão. Ah, ok, ele faz o pilar inteiro cair em cima da plataforma. É bom que já mata a irmã. E mais incrível ainda, a mãe tá preocupada com o Haig, né? Essa daí gosta da filhinha. Fumaceira, sujeira, no meio de tudo isso tá ali o semblante do rato. Ele começa
começa a se preparar, casta mais uma naquela flechada que nosso protagonista fez no capítulo 0. Porém, a loirinha sentiu a maldade e jogou o bração pro lado, só que tá sem mana safada. Tomou um susto nicho, a flecha ainda tá vindo, quase tomou na cabeça, passou reto. Ela aparece do lado e o Raig tá ficando confiante. Quanto mais ela encurtar a distância, melhor pra ele. Ô, louco, fi, mas nisso ela encurtou tanto que o pé foi parar no peito. Caraca, vai apanhar fisicamente da irmãzinha. Ah, não, moleque. Ai, 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 caiu de joelho, que vergonha. Ela ainda pega a areia no chão e taca no olho do imundo. Eu achei que ela ia aproveitar pra dar mais uma bicuda na cara do trouxa, porém ela foi de escalada. O Raig limpa o olho ali e percebe que se ela tá fugindo nessa situação é porque tá sem mana. Era ridículo ela tá indo tão longe quando sabe que é impossível ela vencer. Mas tudo bem, essa era uma luta pra provar o valor dela. E já que assim, ele vai ter que ir com tudo que ele tem como irmão mais velho. Nunca vi alguém perder tanta aura, filho. O maluco tá saindo do buraco ali passando vergonha. Até a Diela tá mais respeitável do que esse trouxa mesmo no final das contas. O louco com sangue saindo, rapaz. Enquanto eu acho que ela tá se lembrando ali que o Prota falou pra pensar no uso de mana, como utilizar um pincel de tinta. Você precisava coletar mana ao seu redor pra criar sua obra de arte. E isso era o que eles chamavam de magia. Ela tá ali impressionada com 3 palavras tortas do trouxa. Fechou o olho para dar aquele foco, energia em volta. Só repetindo pra si mesmo. Mana é a tinta e a magia é o pincel. Eu tô sentindo a maninha entrando na minha mãozinha. E é isso que eu vou usar pra criar minha arte. Caramba, a brabinha tá invocando lanção ali, hein, fi? O Delon e a mãe tão impressionados. Aquilo era uma magia de primeira estrela. E o Raig tá ali. Você realmente conseguiu de ela. Não sei se ele tá respeitando ela ou se ele tá com ódio. Porém, a lança se forma em frente a ela. O mano tá castando alguma coisa também. Caraca, o cara vai fazer a chuvaiada em cima dela, menino. E ele diz que vai atacar antes de ser atacado pra garantir a vitória dele. A Diela vai pra mandar o ataque dele e ele responde com o chuvarel de flecha. Uma vai em direção à outra. Explosão de energia no meio da arena. A família inteira em choque. No meio de tudo isso tem uma bolota de mana. O Raig e a Diela estão ofegantes enquanto o Protinha tá ali. Como sempre, sem expressão alguma. Ai, que delícia. Vamos voltar um ano atrás pra ver um flashback desses periquitos com a boca aberta pra receber comida do passarilho. O Delon avisa: meu senhor, recebemos uma carta da família Belmiard. É algo sobre os encontros sociais. Como é que você quer que eu lide com isso? O pai só vê através da porta o fracasso que ele colocou nesse mundo. De ela sendo inútil como sempre. Só isso que ele consegue pensar. Porém, agora de volta na arena, ela tá ali paradona com a barreira em volta dela. Ah, acho que foi aquela barreira do colar que ativou, né? O ataque dela caiu do lado do Raig. E o Protinha, pela primeira vez, abaixou a cabeça por um segundo, pensando que perdeu. A bocuda começa a chorar, enquanto o pai observa de longe. E a mãe tá querendo saber o que foi isso? Era pra ser uma luta de magos, porém foi um espetáculo vulgar, uma vergonha. Era inaceitável. A mãe tá ali no ouvido enchendo o saco. Esse tutor é inútil, olha aí. Só que o pai não tá pensando em nada disso. Ele se lembra de... talvez quando ele se apresentou como Raymond Oswald Duplain, dizendo que era uma honra servir Vossa Alteza nessa guerra. O cara sem olho disse que é bom conhecer ele. Ele ouviu falar bastante do garoto pelo pai dele. Ele realmente tinha olhos cheios de ambição. O Raymond só agradece. E agora de volta no presente, ele tá vendo ali a menina chorando. O quê? Tá se imaginando ali? Ah, ok. Ele tá percebendo que o olhar dela havia se fortalecido. Enquanto as empregadas cercam a menina, pergunta se ela tá bem, fala pra cuidar dela, porém ela só dá um tapa e sai andando. Se aproxima do Raig 0 de aura, que só diz que até que ela lutou bem. Oxe, é isso aí. Ele falou isso e ela saiu andando. As empregadas queriam levar ela pro quarto, porém ela foi em alguma outra direção. Ah, foi contra o garoto Derek, que como sempre, tá sem expressão olhando pra ela. Nisso, ela põe a mão na cara, dá uma chorada e diz que perdeu. Pediu até desculpa pro nosso menino. Será que ele vai ser um cara gente fina ou será que ele vai ser um Cold Sigma? Ele se levanta e diz que tá tudo bem, perder faz parte. A frustração nada mais era do que um degrau pra você ficar mais forte. Meu Deus, ela chora de novo. Para de chorar, cabrita. Perdeu já, todo mundo sabe, chega. Vai, Prota, dá um tapa na cara dela igual aquele primeiro dia. E sua mãe vem, ai, minha filha. Já se ajoelha, ai, de ela, olha pra você. Você sofreu tanto, garota. Tá tudo bem. Aí a gente vai cuidar dos seus ferimentos. Ela agradece ali e sai andando com as empregadas. E sua mãe enxuga as lágrimas e vai vir encher o saco do meu Protinha, né? Ele olha pra trás e lá vem. Seu plebeu imundo, você tem ideia do que você fez? Grandes bosta que você ensinou pra ela essa magia, uma estrela. Toma esse tapa na cara, vagabundo. Você fica ensinando esses truques sujos, tá acabando com a minha família. Toma outro tapa. Um imundo como você não merece... Tá ali esculachando, enquanto o pai vem se aproximando, só observando. Até que...
O Raymond deu aquela esquentada na bochecha dela e avisou que ela que tava sendo vulgar nessa situação. A trouxa tá no piripaque? Como assim? Tomei um tapa por causa desse plebeu? Ele fala que sim, o garoto é um plebeu, mas também é o tutor da filha deles. Que pai nesse mundo tem o direito de tratar o tutor de seus filhos dessa forma? Ele se vira pro Prota e pede já pra ele perdoar a Miriela, porque cada pessoa nesse mundo tem uma forma de demonstrar o amor por seus filhos. Protagonista bochechinha assada diz que não é nada demais. O Raymond já se vira e diz que então eles têm algo pra discutir no privado. Eles saem andando enquanto a Miriela tá ali no ódio, obviamente. Na sala do pai, o cara diz que ele vem guiando o crescimento da Diela de forma admirável. E como mestre dessa casa, ele quer que o garoto receba uma recompensa digna do seu trabalho. O maior nível possível de magia pra uma pessoa comum. Por acaso o garoto tem interesse na magia de 3 estrelas? O Prota pensa que esse maluco falou o que ele quer ouvir, rapaz. Esse é o talentinho do Mago 5 estrelas, filho. Mano, sabe o que ele tá de olho na hora, então, né? Ele não vai perder a oportunidade de falar, bora dali. Só que pelo visto o cara jogou ele no bait que fala, bom, você ensinou bem pra ela aí essa magia nível 1, só que isso aí tá longe de ser o suficiente pra alta sociedade. O Protinha tira o cavalinho dele da chuva falando, eu sei, mas tem vários caras em dupla ainda que pode ensinar ela. Ela aprendeu os básicos, agora é só ganhar da corda. Porém o Raymond avisa que ele não quer um instrutor pra ela, ele quer um mestre. E o garoto guarda uma ambição que pessoas comuns nem deveriam poder ter. Ele tem que entender o quão insultante isso é pra esses nobres. Ele tava deixando isso passar porque o Derek é talentoso. Ah, peraí, o Derek percebeu que o Raymond entendeu que o Protinha quer ir além de 4 estrelas, o menino sonha alto. E isso deixava o Prota com medo? Não tô entendendo. E nisso o Raymond diz que se o garoto tem intenções como essa, ele não pode ficar nesse lugar por muito tempo. Obrigado, vamos embora dessa casa aqui, já cansei dessa lourinha chata, vamos ajudar a irmã Zona. Na hora o cara já quer saber se ele tá preparado pra ir embora. O Prota diz que sim, o cara responde que realmente tá clara essa ambição que ele tem. Porém, ele precisava ensinar a Diela mais um pouquinho. Ah, ô porra, voltou toda essa conversa aí pra ele oferecer de novo o livro de 3 estrelas, cair no bait do segundo capítulo, velho, do capítulo seguinte. Bom, ele aceitou, né, e cá estamos, abre a portinha, anda nos corredores, vai ali, pega um livro, dá uma folheada, curioso. Ele tá em choque porque tem gente comum que passa a vida inteira pra conseguir um livrinho de 2 estrelas, igual aquele velho lá que foi espancado e morreu no começo. Enquanto essa biblioteca tava abarrotada com os de 3 estrelas. Ao menos isso era finalmente alguma razão pra estar nessa mansão. A Peline, a amiguinha loirinha, tá com saudade, né, safado? Vai ficar maluca se ficar sabendo que ele tá num lugar como esse. Cena seguinte, tá essa chata do caralho se achando aí porque agora é uma maga de 1 estrela. Assim como nós, o Protinha não tá nem aí. Ela tá enchendo o saco, falando, eu sou incrível estudante, eu atingi um novo nível, como você não se importa? Ele continua desinteressado, falando que bom, só ela se recuperou, né, já pode voltar a treinar. Além disso, era bom na próxima luta ela não chorar tanto assim. Ela se senta sem graça, falando que foi a poeira no olho. E ela só ficou com essa tal poeira no olho porque ela achou que o Protinho ia ser expulso depois dela perder. Ele ignora de novo e só diz que, bom, já que ela tá animada, vamos pra próxima lição. A cabeçuda fica animada, já fala que eles vão focar em novos feitiços de 1 estrela. Ela quer aprender as flechas de mana, encantamento de não sei o que, lanças de gelo, chuva de gelo, porém ele só fala que, como sempre, vai ser manifestação de mana. Ela pergunta o porquê, ele falou que eles iam aprender coisa de 1 estrela. Ele fala, vamos aprender a manifestação de mana, 1 estrela, que é o fundamento mais importante. A coitada já tá desanimada, falando que tudo bem se ele diz então. Por agora que eu fui perceber, já viu aquele meme do homem performativo, tá ligado? É o cara que vai no Starbucks e senta com a mãozinha no queixo, lendo um livro pra ver se as minas acham ele intelectual. O Protinha tá igualzinho esses caras. Se lembrando que antes ela tacava água nele, xingava, mas agora ela tá toda obediente. Ela, porém, tá animadinha, falando que tudo bem, se ele falou que é o próximo passo, ela vai praticar. E obedeceu, fia. A noite caiu, ela tá ali exausta. Ele comenta que ficou sabendo que ela vai ficar bem ocupada. Ela se ergue e diz que agora ela vai ter algumas aulas da nobreza aí, né? Coisa de etiqueta. Ele fala que ela deveria estar animada, né? Finalmente, por ter chegado no nível de 1 estrela, ela vai receber a verdadeira educação que é dada a uns nobres. Ela tá falando aí que vai ter que aprender botânica, costura, história, etiqueta, línguas estrangeiras, pelo amor de Deus, velho. Realmente, até eu, se fosse ela, ia ficar no ódio. Pra que aprender tudo isso? Você pode aprender, sei lá, bola de fogo ou parede de gelo, muito mais legal. Ela tá falando basicamente isso pro Prota, que diz que ela então pode fazer isso, aprende só mágica mesmo. Como ele tá contratado ali por um tempo, ela tem a vantagem de poder colocar toda a culpa nele. Ela acha que é perigoso, até porque, né, o pai pode ter reconhecido o garoto, mas a mãe vai continuar enchendo o saco e logo ele vai ser tirado de lá. Ele diz que ainda não consegue entender porque a mãe quer que ela seja fraca. Porque a Diela explica que a mãe deve ter medo dela se tornar uma mercenária. Aquele duelo foi a prova de que ela não está mais obedecendo os nobres propósitos da nobreza. O Prota então responde que se esse é o caso, é bem facinho fazer ela ficar quieta. É só deixar ela sem poder reclamar. Cena seguinte, tá a cabrita sem dono andando no meio da mansão, se lembrando do nosso garoto no ódio desse mercenário pobre, ferrado, fudido. Ela já tá imaginando a filha virando uma mercenária, matando o porco, xingando todo mundo. A coitada tá até desnorteada. Até que de repente a filha chama a mãe dela. Na Miriela já se prepara pra ver a gangsterzinha que o garoto criou. Porém, ela encontra, oh meu Deus, uma garotinha super
nobre e fofinha. Basicamente é isso aí, né? Porém, já estamos no capítulo seguinte, onde alguém tá tomando um chazinho. Alguém diz que a última vez que viu a senhorita Aislinn, ela estava desanimada. A Aislinn pergunta o que foi e pede desculpas. Já vejo uma ruivinha, coisa nova chegando nessa série. Seu nome é Elente e ela é a segunda filha da casa Belmiard. Seria essa mais uma burrinha desprovida de talentos pro nosso garoto performativo dar uma ensinada? E a Elente tá comentando que ficou sabendo que a Iselin salvou alguém aí do lado de fora dos distritos nobres. Iselin, coisa linda, explica que sim, ela foi lá buscar um tutor pra irmã mais jovem. A Elente parece achar isso esquisito, tipo, ela foi pessoalmente encontrar um tutor? Como assim? Pelo visto deve ser alguém incrível, né? Pra ela pessoalmente ter ido tão longe, mas vai saber quem é. Meu Deus, tem uma de ela versão cabelo branco ali, uma tal de Denise. Segunda filha da casa Veltus. Mas nunca na vida que foi um homem que fez o design dessas mulheres. Eu tô percebendo agora, eu acho que eu caí numa armadilha aqui. Eu acho que foi uma mulher que desenhou essas garotas aqui, velho. Tá nobrezinha demais. Por um segundo eu tô lendo romance aqui por acaso. O que tá acontecendo? Bom, vamos continuar, né? Agora viemos até aqui, já falta 2 capítulos pra acabar. Vamos ver o que vai acontecer. Porém, se a gente for ver, o Protinha matou 2 goblins no começo da série, é isso. A tal da Denise tá perguntando como tá a de ela. E a irmã tá, nossa, ela tá incrível. Minha irmãzinha cresceu tanto. Ela até despertou o primeiro círculo. Ela está tão elegante. A tal da Denise tá escutando tudo e fazendo anotações mentais, porque ela sabia que a de ela era a filha que eles estavam escondendo. E agora já tá curiosa. Ih, já chama a próxima vitimazinha, que ela já tá perguntando, então você encontrou um tutor incrível? E aí Celine diz que sim, é um cara que não tem status nobre, porém a habilidade dele é excepcional. Valeu muito a pena ir até o grupo de mercenários lá da cidade de Beldum pra recrutar ele. As duas estão só anotando isso, querendo saber quem que é esse esquisito. E a tal da Elente sabe que tem alguma coisa muito errada. Teoricamente, a de ela fez todos os tutores fugirem. Tanto que o último que serviu pra ela após servir a de ela, até chorou de emoção de quão boazinha ela era. Era, no caso, a Elente, né? Nisso tá sorrindo, então diz que quer saber o nome desse tal tutor mágico. Isso, vamos ensinar a mais velha, pelo amor de Deus. Chega de ensinar a criança. A Elente tá ali sorrindo, falando que se ele é tão talentoso assim, né? Com certeza vai se tornar famoso um dia. Ela quer saber o nome antes de todo mundo. Aí Celine tá toda emocionada, falando que o nome do garoto incrível é Derek. De volta com a de ela tá mentindo pra mãe, falando que o Prota ensinou etiqueta pra ela. Tudo que a mãe pergunta, basicamente, a de ela responde, aprendi com o Derek, aprendi com o Derek. Ela tá só ali, o desgraçado moleque do Corói. Um tempo depois, ela já tá ali fora, falando, filha maldita, quantas vezes ela vai falar esse nome? Eu não sei o que esse bastardo fez, porém, isso aqui não tá certo, não. Não tem como agradar essa mãe, não, né? Já deu pra perceber. Uma serva, então, responde que, ultimamente, a de ela tá super educada, tratando todo mundo de forma gentil. O jardineiro diz que, ultimamente, ela mudou bastante, ela tá muito melhor. O Dallon responde que, realmente é uma surpresa, ele nunca imaginou ver ela se comportar de forma tão educada. A mãe cada vez fica mais no ódio ainda, ela tá querendo achar alguma forma de tirar esse moleque dali, porém todo mundo elogia. Enquanto ela soa frio de raiva, mas à noite, nosso garoto soa frio de talento em seus treinos de humana. Não sei exatamente o que ele tá praticando, mas tá tentando ali e não tá conseguindo. Isso, o Reg aparece. Oh, e aí, garoto Derek, desculpa interromper seu treino. Por que eu tô fazendo essa voz pra ele? Mó moleque trouxa, né? O Derek já se vira que foi trouxa. O que te traz aqui, otário? Ele se senta ao lado. Eu vim aqui conversar da Diana, tá ligado? Nisso nota, nosso prota com um livrinho de 3 estrelas e pergunta, né? Caramba, filho, você vai aprender isso aí? E nosso garoto diz, sim, o Duque me emprestou pra dar uma lida. O Reg, por um segundo, acha que o prota é 3 estrelas. Porém, ele fala, não, isso aqui tá distante, só tô dando uma estudada adiantada, digamos assim. Porém, o Reg se lembra do pai falando pro garoto não ser ridículo. Aquele moleque era um verdadeiro mago. E se ele imagina, talvez o Derek esteja mentindo, né? Ele só responde que, bom, ele realmente é impressionante. Nisso, o prota pergunta, pra que você tá aqui, trouxa? Quer falar da senhorita? O Reg tá meio sem graça de tentar formar a aura em cima da irmã e apanhar, então ele tá querendo dar um presente pra ela e pergunta se ele deveria, por exemplo, costurar uma boneca. Se lembrando do talento do Valérios, ele diz que nem ferrando. Ele fica sem graça e diz que imaginou, né? Realmente é uma ideia terrível. Bom, já que o Derek tá ali, ele vai embora e treinar. Nisso, porém, eles estão andando junto ali e de repente o Reg fala que quer agradecer o Prota. A atmosfera na casa melhorou bastante. Até o Valérios parece estar focando mais em cuidar das coisas do território, então o pai tá orgulhoso e animado. O Derek diz que é difícil entender o que o Raymond tá pensando, pro que o Reg responde que realmente isso ele concorda. E além disso, ele descobriu que agora ele vai ter que aceitar que as pessoas podem mudar, principalmente quando são mais novas. Ele devia ter percebido isso antes, porém ignorou. Ele agradece mais uma vez o Prota, que tá como sempre ali, né? Beleza, valeu, tá nem aí pra nada. O mano tá ali elogiando a forma como a de ela casta as magias, falando que lembra um pincel, e o Prota nota, né, que esse maluco consegue perceber bem as coisas. Realmente, nobres são diferentes. Dia seguinte, tamo arrumando o cabelo da lourinha chata do caralho, que tá ali toda feliz pensando no Derek, porém, pum, a flor cai no chão. Ela tá em
em choque, chora garota. O prota diz que é o que ela escutou. Infelizmente, ele não tem mais nada pra ensinar pra ela. Nossa, estamos tão tristes que você vai abandonar essa lourinha tão legal, só que não. Capítulo seguinte, conversando com o pai corno, ele já fala aí, você percebeu que sua filha é da escola da selvageria. E mesmo entre pessoas talentosas, ela era forte. E é por isso que se eu continuar influenciando ela, eu vou acabar limitando ela. Ah, entendi, né? Ele tá dizendo que como ela tem que aprender ali de forma natural, ele não pode ficar influenciando muito. E o Raymond responde que, bom, o garoto tá dizendo que não tem mais por que estar nesse lugar? O prota diz que sim. Silêncio de um segundo, o cara então se levanta, vai até a janela e fala que tudo bem. Graças a ele, muita coisa mudou. Finalmente, a filha dele foi capaz de evoluir. Ele, que foi sempre consumido por tanta coisa desse território, falhou em ser um pai adequado. Porém, agora ele se sente aliviado. Ele quer saber quando o Derek vai embora, que diz que quando a Iselin vir aqui visitar na próxima vez que tá chegando, ele vai pegar uma carona com a danada. Caramba, o Raymond não tem dó não, filho. Ele já fala, devolve agora a chave da livraria. Aí o Protinho só fala, ah, beleza, vou devolver ela e devolver os grimórios. Porém, estranhamente, o Raymond fala que não precisa disso, ele só quer a chave. O Protinho tá achando estranho que ele vai deixar o grimório com ele, eu não entendi também. Isso, o Raymond diz que ele tá livre pra ir. Protinho não fala nada, dá aquela agradecida e é isso, tá mandando nos corredores. Foi quando ele bateu de novo com a Diela que falou que ele chegou de repente, agora vai embora de repente? Ele responde que não tem nada que eles possam fazer. Ela, porém, fica tristinha, só pedindo pra ele, por favor, não ir embora, fica mais um pouquinho. Só que o Protinho se aproxima, dá uma agachadinha como se ele tivesse 6 metros de altura, né, meu filho? Você tá quase na altura já dela. E fala que ele tem que retornar à vida de mercenário que ele sempre levou. Ele vai continuar estudando mágica, assim como ela tem que continuar estudando a mágica dela também e se estabelecer na sociedade nobre. Talvez daqui a um tempo eles se encontrem de novo. E aí, se ele estiver mais forte, talvez possa ensinar algo novo pra ela. Ela fica tristinha, mas admite que, como sempre, ele tá certo, então é isso. Mas à noite, desperdício de oxigênio, tá ali dormindo e sofrendo, se lembrando do esculacho que toma dos nobres e do narradorzinho. Todo mundo fala, você é a vergonha de Duplain, pelo amor de Deus. Isso, ela acorda em choque, tremelique, que a empregada entra perguntando o que aconteceu. A Diela começa a pensar em esculachar a empregada, só pra meio que ter um comportamento ruim, pra ver se o Derek fica. A empregada tá ali perguntando se ela tá bem ou não, e nisso a Diela diz que não. No sentido de não, ela não vai tratar ninguém mal. Oh meu Deus, emocionante, ela está muito bem. É isso. Cena seguinte, chega na carruagem da irmãzona, que oferece uma carona e diz que eles estão partindo. Protinho olha pra trás e vê o que significa nascer privilegiado, aos 5 trouxas olhando pra ele. Valerius quer saber se ele já tá indo embora, o Haig diz que o trabalho que ele fez aqui não foi fácil não, ele conseguiu mudar muita coisa. Mas o menino agradece e nisso vê a outra trouxinha ali encarando ele de bracinho cruzado. Ele não reage e ela percebe que ele tá esperando que ela, pelo visto, chore e implora ele pra não ir. Porém, isso não ia acontecer nunca. O Protinho tá achando que ele tem 70 anos de idade, né? Alguém avisa o autor que ele não criou um reencarnado? Nosso garoto adora ser maduro, tá todo ali falando, foi uma honra te ensinar, senhorita Diela. Eu posso não me declarar como o seu mestre, mas eu espero que tenha sido um bom tutor. Cala a boca, moleque. Ela tá ali, vai embora logo, ó, fedido. O Protinho tá sem falar nada, ela dando uma encaradinha e se vira sem graça. Falando que era bom ele não se machucar fazendo coisas perigosas. Que é a única coisa que eu espero. Vamos lá, Derek, faz alguma coisa perigosa, vamos caçar dragão, vamos se machucar. Ele tá falando pra ela tomar cuidado também, porém, ela diz que ela é uma adulta e consegue se virar. Ele se lembra de quando ele falava a mesma coisa. E aí, a mestrinha grandinha, nossa querida Katia, abraçava, falando pra ele se lembrar do que ele tá prestes a dizer, que provavelmente é o que ele vai repetir agora. Olha lá, mandou a thumbnail, já fiz várias thumbnail dessa apertadinha na cabeça, fi. Dizendo que não tem por que ela querer se tornar uma adulta tão cedo assim. Ela fica fofinha, chorosa, chama por ele, dá tchau, toda emocionada. Ufa, eu sou ele falando que era um rato de bueiro, mas olha aí, tamo de volta, fi. Ó o Ratatouille no chão. Estamos no distrito comercial de Ebelstein. Pum, socam na cara de não sei quem. Protinho entrou no bar, os mano tá tudo dando risada, mandando alguém matar alguém. Quem é? É a braba da Peline sorrindo pro nosso garoto que sorri de volta. Cena seguinte, eles estão olhando. Carai, moleque, isso aqui é um livrão de 12 estrelas, cê é louco. Até que o Protinho fala, respeita o pai, que isso aqui é de 3, ok? Os dois estão ali, tá maluco? Tá mentindo, roubou, bandido rouba, né? Então você roubou do grande duque, roubou. O Protinho diz, não, eu ganhei. Ah, a Peline diz que nem ferrando. O bastardo agora tá mentindo, até parece que eles iam dar um livro de 3 estrelas só porque ele foi um instrutor. Pelo visto, ele contou a história inteira, não sei, porque tá mais à noite. E o Protinho quer saber se tem algum pedido aí, alguma comissão. O Jaden já responde, tá maluco, garoto? Acabou de voltar, já tá procurando trabalho? Ele fala que quer uma subjugaçãozinha aí, coisa fácil, pô. Os instintos dele estão ficando meio que travados, né? Ele teve que ser o performative guy por vários dias lendo o livrinho. O
O Jaden diz que já que é assim, é bom ele se lembrar que sempre falta mago nesse lugar. Óbvio que tem trabalho. Derek responde que perfeito, então amanhã ele tá de volta. Cena seguinte, Peline na carruagem, o orcão vindo nas costas dela, porém já tá morto no chão. Depois vamos matar umas aranhas. Ah, entendi. Quando é pra ficar a nobrezinha chorando, andando com seus vestidinhos, a cena do chazinho, vamos fazer 35 imagens. Agora que meu protinha tá aqui matando a aranha e caçando, resumimos em 2 quadros. Beleza. Ok, artista. Entendi. Peline foi dormir e o safado acordando no meio da noite pra dar aquela praticada mágica. O garoto tá tentando produzir um micro picolézinho de gelo, porém explode, não sei o que tá rolando. Ele tá ali exausto, mão sangrando. Diz ele que agora conseguiu entender a maioria das magias de 2 estrelas. Porém, a parede pra 3 estrelas realmente era maior do que ele esperava. Tá de dia, tá de tarde, tá nevando, tá à noite. O protinha entra junto com a Peline toda arrebentada. Caramba, deixou a menina ficar toda suja assim. Defende a garota, moleque. O Jaden diz que é loucura eles estarem subindo as montanhas de quente num clima desses. Porém, ele só manda eles trazer logo pra esquentar eles ali que tá frio. Enquanto o mano dá risada, falando que eles que são os idiotas de ficar querendo trabalhar num clima desses. Nisso, o Jaden fala que bom, chega de sofrimento. Amanhã é dia de descanso. Além disso, chegou um pedido que era perfeito pro Derek num momento como esse. Como quando neva é mais um de caçar, chegou algo que paga bastante e é fácil, por mais que encha um pouco o saco. Parece que o tal pedido veio lá de outro grupo de mercenário da Rua Leste. Ele já deve ter ouvido falar da família Belmiard. E eles estão procurando um pebleu pra fazer treinos de luta mágica. Basicamente, precisando de alguém pra apanhar. É só ele lá, apanhar um pouquinho e voltar e ganhar o dinheiro, é isso. Estamos chegando no Distrito Nobre, na arena de treino. Ai, coisa linda, a nossa querida Elente Ruivinha, querendo saber contra quem ela vai treinar hoje. Cabeça de Lâmpada responde que hoje eles trouxeram um garotinho pebleu. Ela tá meio confusa, calma, mas tá me mandando bater no mendigo comedor de rato? Pro que o velho responde que isso é parte do treino dela. Além disso, eles estão pagando bem pro garoto, então ela pode praticar como quiser, não precisa se segurar. A Elente pergunta então se o treino dela é ficar batendo em gente pobre só porque ela é nobre. O velho fala pra ela parar de pensar por esse lado. De qualquer forma, é bom saber que o garoto sabe magias de 1 estrela. A Elente diz que tanto faz, ela sabe 2 estrelas, isso vai ser ridículo. Era a diferença entre o céu e a terra. Porém, enquanto o brabinho tá colocando a sua bota, alguém se aproxima. Isso, vem com essa carinha de folgada pra tomar bolada de fogo na cara. Calma. Ela pergunta se ele é o pebleu que vai apanhar pra ela hoje. Ele se levanta ali, educado. Sim, o nome do pai é Derek. Ela responde a Elente enquanto fica pensando que já ouviu falar desse nome. Cabeça de Lâmpada manda os dois irem pra arena logo e ela tá achando esquisito, né? Ele parecia mais novo do que ela. Toma ali, frente a frente, ela se alonga enquanto o Protinha tá tranquilo. Ela quer saber se ele conhece o mínimo da etiqueta de um duelo mágico. Ele responde que é acostumado com os fundamentos. Bom, ela diz que já que é assim, ele pode resistir o máximo que tentar e ela vai tentar terminar isso o mais rápido possível. Ela tá achando que vai ser super fácil, né? Vai tacar uma onda de choque, empurrar ele pra fora e acabou. Ô, louco, porém o Protinha dá aquela farmadinha de aura bem de leve. Me diz aí, quanto que você quer que resista que eu me adequo pra você? Ela tá ali tipo, what the fuck? O que você tá falando? E ele diz, ué, eu quero saber quanto que você quer que eu resista. Eu vou me adequar aqui pra ser útil de alguma forma pra você. Mr. Lâmpada balança a cabeça de um lado pro outro, achando que o garoto tá ferrado. A Elente dá uma risadinha e fala que ele tem um jeito engraçado de conversar. Que tal ele tentar resistir com tudo que tem? O Protinha já fica sério, fala que beleza, então ele vai obedecer isso. A mãozinha dos dois começa a brilhar, ela manda a língua desconhecida, conjurando, toda se achando, falando que é ridículo esse cara comum, plebeu, sendo arrogante dessa forma. Mas ela entende que um plebeu aprendendo magia de 1 estrela já deve achar que é grandes coisas. Ela vai hoje ensinar a diferença entre eles e os nobres. Pum, deu-lhe um disparo na direção do Protinha, que dá aquela encaradinha, um passinho pro lado, ela erra completamente. Ela parece surpreendida com os instintos Matrix do menino, que pede pelo próximo ataque. Ela já tá ficando no modo falando que deu um golpezinho esse maldito já tá se achando. Porém, tudo bem, agora ela vai mostrar a verdadeira diferença entre eles. Bracinho pro chão, um monte de flecha começa a subir ao solo, ela dá aquela manipulada ali, minha menina, se você tiver que dançar tudo isso pra dar um golpe na luta, ferrou. Mas vamos lá, né, mandou tudo na direção do Prota. O brabo, porém, só jogou uma pedrinha ali, caramba, redirecionou tudo, cortou as flechas e caiu do lado dela. A mina tá em choque, ele usou uma magia extremamente simples, porém com controle e precisões absurdos. O Lâmpada tá, rapaz, esse garoto plebeu realmente é habilidoso, não é à toa que dizem que ele é um veterano dentre os mercenários. Ligou o fogo da menina, que diz que tudo bem, ela o subestimou. Rapaz, tá farmando até que uma aurinha essa danada, hein, um monte de flechinha flamejante. O Prota percebe que ela mudou a estratégia, agora ela tá não só tentando acertar, mas sim acabar com a arena inteira e deixar impossível dele ficar ali dentro. Não era até que tão ruim uma estratégia como essa. Ela joga a mão pra cima, 1 bilhão de flecha, mandou o chuvarel pra cima do garoto. Ele sabia que não dava pra desviar dessa daí, então ele ergue uma barreira, tanca tudo. Explosão
explosão, fumação e no meio de tudo tá lá ele, intacto. Porém, se surpreende, a danada tinha se aproximado pra dar-lhe uma lançada mágica. Tão perto assim, não ia dar pra colocar nenhuma barreira e nem pra se esquivar. Diz ele que o talento dela é insano, só que de repente, plim, ele dá-lhe uma flashbang na boca. Ela tá toda torta, não consegue ver nada, preto e branco, loucura, cadê esse menino? De repente, alguma coisa passou pertinho do rosto dela. Ela não ouviu nada e nem sabe de onde isso veio. A vista tá voltando, ela tá vendo o Protinho ali só mandando uns cristalzinhos. Quase tomou-lhe mais um. Aí que ela nota que no momento em que ele usou a flashbang, ele também cortou a audição dela por um segundo. A razão pra ela não ter tomado esse golpe no meio da cabeça é porque ele se segurou, fi. E ele tá ali conjurando mais uns cristalzinhos, jogando dois na direção dela. Ela se defende falando que nem ferrando. Porém, ele usa a mesma estratégia. Quando ela abre o olho, ele já tá se aproximando por baixo. Só que ela sorri. A ativação rápida era a especialidade dela. Então ele tá caindo na armadilha. Ela tá achando que alguma coisa vai se manifestar na mão dele e é aí que ela vai reagir. Quando, porém, ele pisa no chão, ela dá um passo pra trás e aí é o pé dele que se ativa com um raio debaixo da bota. Ela observou demais a mão e se esqueceu de observar o pé. Quase tomou-lhe uma trovoada, teve que se defender e foi tacada pra longe. Cabeça de Lâmpada tá em choque. Esse garoto tem alguma coisa esquisita. Ele luta de uma forma selvagem. Pessoas que seguem regras normais não conseguem reagir a isso. O Protinha mal conheceu a Ruivinha e já deixou ela acabada no chão, ofegante. Que diz que ele é interessante até. Como sempre, nenhuma reação. Enquanto ela agora se aproxima, falando que vai ser honesta, ela pensou que ele era meia boca. Alguém que se acha muito, porém não é nada. Só que ela percebeu a verdade. Já se curva, dizendo que ele mostrou coisas interessantes e ela quer agradecer. Ô, louco, que sorrateira. Falou isso e deu a pisada no chão, mandando relâmpago. Porém, você não faz uma hora pra cima do meu menino performativo, não, que ele só estica o bracinho e redireciona seus trovão pra você mesma. Quando você fica distraída, caída pro lado, ele se aproxima de novo, dá-lhe uma encarada